Olá, bem-vindos e bem-vindas. Essa é a primeira de 8 videoaulas do curso A Saúde Emocional do Líder Espiritualmente Saudável. É um prazer enorme estar com você. Eu sou o pastor Valdir Brizola, da Primeira IPI de Rio Preto, e eu dou aqui as boas-vindas a você que tem reconhecido a importância de cuidar de sua saúde emocional, para que você tenha também e possa desfrutar dos benefícios de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Não basta ter uma espiritualidade saudável, mas uma emoção saudável também. Pois bem, cuidar das pessoas tem sido uma das mais importantes preocupações da nossa equipe pastoral, da equipe pastoral da nossa igreja, e especialmente em relação à espiritualidade e à saúde emocional dos líderes de nossa comunidade, pois os líderes são aqueles que cuidam das pessoas. E ser relacional é um dos valores fundamentais que norteiam a vida comunitária em nossa igreja, pois pessoas são mais importantes que coisas e relacionamentos são mais importantes que programas e realizações. Pois bem, isto que estamos dizendo implica sermos uma igreja amigável e acolhedora, como ambiente propício e favorável para o cumprimento da nossa missão. E se a nossa missão é amar a Deus e amar as pessoas, então cuidar é uma expressão de amor e uma forma de amar. Para nós, da nossa igreja, cuidar da liderança significa cuidar do mais importante, pois nós estamos cuidando de quem cuida. E é exatamente por isso que nós temos dado atenção especial a este tema que trazemos para este curso. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, especialmente nos Evangelhos, conforme registrou Mateus no capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus fez um precioso convite. Ele disse: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de preocupações, pesares e aflições, e eu aliviarei vocês do seu estresse emocional e ainda lhe darei descanso e paz. Portanto, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo a serem mansos e humildes de coração. E vocês encontrarão descanso emocional e paz para suas almas. Pois o meu jugo, disse ele, é suave e o meu fardo é leve." Olhando então para a vida e o ministério de Jesus, nós vemos que ele disse nos evangelhos que ele veio exatamente para isso, para que nós tivéssemos vida plena e abundante. Portanto, esse curso que ora iniciamos está voltado para a liderança espiritual da igreja. E o nosso foco está na saúde emocional e na espiritualidade emocionalmente saudável dos nossos líderes emocionalmente saudáveis. Entretanto, como você sabe, a liderança da igreja nasce no meio da comunidade. É do contexto da comunidade de fé que surgem os líderes espirituais. Portanto, o tema da espiritualidade emocionalmente saudável é algo pertinente a todos, indistintamente. Não é novidade para ninguém, e acredito que não é novidade para você também, o fato de que nós estamos vivendo um grave momento histórico no mundo. E isso tudo nos impõe grandes desafios como igreja. Por exemplo, como liderar uma igreja afetada pela pandemia do Covid-19? Esse é um momento novo. Como liderar ou ser líder na igreja, mantendo uma espiritualidade emocionalmente saudável diante de tantas crises e conflitos gerados nesse tempo? Outra pergunta importante é como liderar uma igreja num contexto de pandemia, e não só de pandemia, mas de pós-pandemia, com as suas consequências de afetação da saúde física, psíquica e também a nossa saúde emocional.
né? Outra pergunta para nos inquietar nesse começo de curso é como liderar e cuidar pastoralmente das ovelhas do rebanho de Deus, ou seja, o rebanho que Deus confiou a nós, diante desse distanciamento social, quando nós somos privados de encontros para a celebração dos cultos, por exemplo. Quando muitos já esfriaram na fé e definharam em sua espiritualidade e na sua maturidade cristã. Como serão os relacionamentos interpessoais? No contexto da família, no contexto do trabalho, na comunidade de fé, entre líderes e liderados, em consequência dos medos causados por essa pandemia, a insegurança, a ansiedade e o que dizer das sequelas e dos traumas que ficaram desta pandemia, afetando a nossa vida e até mesmo no pós-Covid, muitas consequências. Como ficará a estrutura e a dinâmica da igreja com suas demandas sociais no pós-pandemia? Ou seja, esta pandemia trouxe grandes desafios para nós como igreja. Pois bem, a pandemia só veio antecipar alguns problemas, revelando e realçando o estado da saúde emocional das pessoas, bem como veio denunciar o nível de nossa saúde espiritual e de nossa maturidade cristã. Em se tratando de liderança espiritual na igreja, é muito importante observarmos que, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 13, todos nós devemos atingir a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Assim, diz Paulo, nós nos tornamos adultos maduros e alcançamos a plenitude da estatura do caráter de Cristo. Estatura esta esperada para todos os líderes da igreja. Pois bem, o líder que quiser realizar o seu ministério de modo eficaz não poderá de forma alguma negligenciar ou descuidar-se de sua saúde emocional. Por quê? Um ministério eficaz passa por uma espiritualidade saudável com uma saúde emocional equilibrada. Paulo, o apóstolo, disse a Timóteo, o nosso grande líder do Novo Testamento. Ele disse assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nisto, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ou seja, é preciso ter cuidado com o nosso fazer, ou seja, com o que ensinamos e com o serviço que prestamos, mas também precisamos cuidar do nosso ser, com aquilo que somos ou com o que somos, bem como das condições pessoais em que nós nos encontramos. É cuidar da nossa saúde. Devemos, portanto, cuidar não só da saúde da igreja, mas também da própria saúde pessoal da liderança. Seja a saúde física, relacional, mental, a saúde espiritual, como também das outras e as demais áreas e aspectos da vida do líder. Pois relacionamentos saudáveis dependem de pessoas saudáveis. Por que também cuidar da saúde emocional é tão importante? Você já pensou nisso? Por que cuidar da saúde emocional é tão importante? Paulo responde: porque agindo assim, ele disse, te salvarás a ti mesmo, como também aos que te ouvem. Em outras palavras, se não cuidarmos da nossa saúde, nós podemos gerar mais morte que vida. Ou seja, morrer e, consequentemente, matar quem estiver ao nosso lado ou por perto de nós, né? Então, a expressão conheça-te a ti mesmo. Você já ouviu uma frase antes, essa frase? O que você diz sobre esta frase? O que esta frase tem a dizer para você? Porque muitos de nós temos medo de dizer quem somos e porque tantos de nós temos dificuldades para ser quem nós gostaríamos de ser. Na próxima aula, nós trataremos sobre a importância do autoconhecimento. Veremos que conhecer-nos a nós mesmos ou conhecer a si mesmo é fundamental para sermos líderes espiritualmente saudáveis e emocionalmente saudáveis. Eu gostaria de orar com você neste momento. Querido Jesus, Senhor da igreja, colocamos nossas vidas diante do teu altar com alegria e gratidão.
Desejamos ser encontrados na tua presença como filhas e filhos amados que te dão prazer. Confiamos na tua promessa de vida plena e abundante. Por isso, suplicamos-te, ó Deus, que nos dê saúde emocional e espiritual, para que sejamos uma igreja emocionalmente saudável, liderada por líderes espiritualmente saudáveis. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia e eu peço que você reflita em tudo que ouviu e prepare-se para o nosso próximo encontro. Espero você no próximo módulo. Um grande abraço, Deus te abençoe.